But stay here because I cannot understand some. Boa noite a todas as amigas e amigos que estão neste movimento muito importante. Quero parabenizar a iniciativa. Meu nome é Lia Giraldo da Silva Augusto, eu sou médica sanitarista, médica do trabalho, toxicologista, epidemiologista ambiental. Eu trabalhei durante 21 anos na região de Cubatão. Estou familiarizada e pesquisei e atendi e investiguei muitas intoxicações por produtos derivados do petróleo. Tenho dissertação de mestrado, tese de doutorado no tema, pela Unicamp. Trabalho atualmente na Fiocruz de Pernambuco e sou membro do grupo temático de saúde e ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Moro em Pernambuco, também tenho residência em João Pessoa, me vi com perplexidade esse desastre, essa tragédia nas praias do Nordeste. Fiquei abismada de ver a inoperância do governo, um país petrolífero que não tem nenhuma capacidade organizativa. Isso é uma coisa crônica, mas o que mais dói foi ver o cinismo, o descaso para com este acidente, especialmente do governo federal, mas também dos governos estaduais, que levaram muito tempo, deixaram os municípios ao léu. Especialmente a sociedade acolheu rapidamente, se mobilizaram e se expuseram, se colocaram sob risco na tentativa de salvar as praias, achando que uma limpeza superficial das areias pudesse, de alguma maneira, diminuir o impacto desse terrível acidente nas praias. São mais de 600 mil famílias que vivem nessa região costeira do Brasil, totalmente hoje vulnerada por esse problema. Vulneração essa que se sobrepõe a outras vulnerabilidades que essas comunidades pesqueiras e marisqueiras já têm nas suas vidas, mas que era uma vida digna porque eles tinham pelo menos soberania alimentar. E hoje eles nem isso têm. Os produtos que estão no petróleo, nós não precisamos, hoje em dia, fazer grandes análises para saber da toxicidade desses produtos, porque a literatura científica tem muita informação, é mais de um século de informação sobre derivados de fontes fósseis, como carvão mineral e petróleo. Os produtos desses fósseis, né, orgânicos, utilizados como combustível, já são muito bem conhecidos, seja do ponto de vista dos efeitos sobre o sistema hematopoético, quer dizer, sobre o sangue, onde é produzido sangue, na medula óssea, seja do ponto de vista do sistema nervoso central, seja no sistema hepático, no sistema respiratório. E depois que se descobriu, não é, os efeitos genotóxicos, também se começou a entender a relação desses produtos com câncer, malformação congênita. Não é? O benzeno, por exemplo,
que é bastante estudado e bastante conhecido, ele é um cancerígeno regular, para humanos, estabelecido pela IARC, que é a entidade da OMS que estuda e classifica as substâncias para a questão dos riscos para o câncer. E no caso do benzeno contido no petróleo, ele é uma substância reconhecidamente cancerígena para humanos. Mas existem muitos outros efeitos, os agudos, os subagudos e os crônicos. Não é? Toda a cadeia do petróleo, ela é tóxica para a vida dos humanos e de todos os animais e a flora dos ecossistemas. Isso já é muito conhecido. Não se trata de novidade. Se nós temos esse conhecimento científico todo, como é que nós temos atividades petrolíferas e não temos planos, não temos medidas preventivas ambientais e de saúde colocadas em prática o tempo todo? Não é? Como a gente só se desperta quando há uma tragédia, e assim mesmo dentro de um caos, que é um absurdo. Não é? Outros países que tiveram tragédias semelhantes, eles, claro, foram impactados, mas a capacidade de atuação e de mitigação e de cuidado com a segurança alimentar e a exposição das pessoas foi bastante diferente do que nós vimos acontecer nesta tragédia. Na verdade, nós temos uma situação muito triste no nosso país. É o escárnio, é o cinismo, é a falta de interesse, é o desinteresse. Né? É uma coisa inacreditável como o nosso país, com tanta inteligência, com tanta gente, com tanto pesquisador, com tantas instituições preparadas, se encontram assim perplexas. Não é? Porque simplesmente o nosso país não se organiza. Tudo é feito no jeitinho, tudo é feito com atraso, tudo é feito sem transparência, tudo é feito na ocultação de risco, na enganação das pessoas. Estava semana passada no 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia, e lá estavam as marisqueiras do Espírito Santo denunciando o seu sofrimento. Fizemos um grupo de mais ou menos 100 pessoas e fomos visitar seus territórios. Vimos no caminho legiões de limpadores de praia que disseram para a gente que eles têm que limpar 3 vezes ao dia. Quando a maré está baixa, ficam pequenos fragmentos, e quando a maré sobe, vem grandes borras, grandes pedaços, né, de agregados desse petróleo já bastante transformado, densado, não é? As marisqueiras, o apelo é tão triste de ver que elas são mulheres que seguram uma renda familiar de subsistência, né? Eles estão passando fome, nós estamos com uma crise alimentar e ninguém faz nada. Quando eu estudei a exposição de trabalhadores siderúrgicos ao benzeno, foram 12 anos de estudo. Foram 12 anos de estudo e de luta para mudar a legislação, para buscar proteção no sentido da vigilância à saúde. Conseguimos que no estado de São Paulo, em 1984, fosse instalado
uma vigilância da saúde com indicadores mais precoces desses danos, não é? E só 20 anos depois conseguimos ter isso no nível nacional. Uma comissão nacional de benzeno, que existia e funcionava há bastante tempo, há décadas já no Brasil, foi simplesmente destituída esse ano. A Fundacentro está sendo desmontada, onde nós temos uma inteligência montada para vigilância em relação à exposição ocupacional. É um absurdo ouvir das nossas autoridades, seja na questão ambiental, na pesca, falar absurdos é como se fosse uma gozação em cima de uma tragédia. Vemos um presidente da República a falar idiotices sobre isso, é desfalar, falar e desfalar. Nós estamos vivendo uma situação de contra-informação e de confusão que está causando um enorme sofrimento. A população que está amedrontada, está insegura, está desconfiada. Não é justo fazer isso com essa população. Eu estou preocupada com a parte de intoxicação e com a parte de sofrimento mental pelo desespero que essas pessoas estão. Não é brincadeira. Nossos serviços de saúde estão despreparados para atender esse sofrimento, essas intoxicações e todos os outros problemas de saúde que vêm como decorrência desse também. Pois temos uma determinação social e ambiental de graves problemas de saúde que estão interagindo. Essas populações vulneradas que perderam a sua subsistência, que tem um modo de vida, que tem uma cultura centenária. Eu estou como médica, como sanitarista, como médica do trabalho. Eu estou com 72 anos, tenho 44 anos de profissão. E nunca vi uma situação tão séria e tão mal encaminhada. Nunca vi o atraso em dar resposta, a toda inibição e a falta de transparência. Não se pode nem falar mais com a imprensa, não se pode mais dar informação para a população. Isso se trata de segredos de Estado? No mínimo, a população tem direito de saber a que elas estão expostas e que perigos a que elas estão expostas e o que pode vir a acontecer à saúde delas. Sequer querem fazer o registro dessa exposição, sequer querem notificar as intoxicações agudas, os sintomas. Qual é o sistema para acompanhar de longo prazo essa população? Perdemos tempo, como perdemos também na Zika, como perdemos em outras epidemias, como aconteceu, por exemplo, durante a ditadura militar, com a epidemia da meningite meningocócica, que só quando já não tinha mais cadáveres para esconder, a epidemia foi anunciada para a população, uma epidemia super contagiosa, foi escondida ao máximo possível. Eu vivi 21 anos a problemática em Cubatão, uma parte desse tempo durante a ditadura militar, tudo era segredo de Estado. Eu era uma autoridade sanitária e não podia saber que produtos tóxicos eram produzidos pelas empresas e onde eles eram descartados, até que um dia a gente descobriu que eram descartados em terrenos onde as pessoas foram morar em cima de organoclorados. Levou muito tempo. Que país é esse? Que governos são esses? E não é só de hoje, não. Isso é de muito tempo. Hoje apenas está mais descarado, está mais acelerado a falta de proteção das pessoas.
Eu realmente estou indignada, porque eu conheço, sou toxicologista, sou epidemiologista, e sou também psicanalista. Consigo também fazer uma leitura do cinismo. Nós estamos vivendo, de fato, uma política mórbida, onde a pulsão de morte é que dirige o gozo dessas pessoas que estão no comando desse país hoje. É morbidez, é gente que só vê o mal e que não ajuda. Nós somos 600 mil pessoas nesse nosso litoral, hoje, sofrendo esse impacto, e recebe das autoridades uma fala fria, uma fala indiferente. Isso causa também sofrimento. Não é a toxicidade desses produtos que são muito tóxicos, é uma das dimensões desse problema. Quero me solidarizar com essa população de pescadores artesanais, dessas populações tradicionais. Eu tenho uma impressão que muita gente vai tirar proveito desta situação, no sentido de desterritorializar essas populações tradicionais. Seguramente a especulação imobiliária, seguramente os negócios do turismo irão tentar engolir essas pessoas. Mas nesse encontro que nós tivemos agora em Aracaju essa semana, com as marisqueiras, a gente viu uma força, uma vontade de viver muito grande. Eles estão muito indignados, mas eles estão preparados também para resistir. O assunto não é só médico, o assunto não é só científico, o assunto não é só técnico, o assunto é humano, o assunto é ético. É ético. Eu não quero aqui falar de questões mais técnicas, dizer para vocês qual é a molécula que afeta tal órgão e que sintomas e que doenças vão causar. Porque tá só pôr no Google, no Dr. Google, vocês vão encontrar todos os artigos científicos que já foram publicados em situações de derramamento de petróleo. Vocês vão encontrar para todas as substâncias contidas no petróleo, todos os problemas de saúde, agudos e crônicos. Os agudos podem ser imediatos, logo no contato, pode ser horas depois, alguns dias depois. Nós podemos ter efeitos a médio prazo, subagudos, e vamos ter ainda os crônicos, onde as pessoas sequer vão lembrar ou vão fazer associação. Médicos, meus colegas. A necessidade das entidades médicas orientarem os profissionais de saúde, no caso da medicina, e os demais também, as outras entidades, no sentido de, no mínimo, as pessoas têm o direito de saber e têm que ter reconhecimento da exposição, do que eles precisam fazer para garantir, a curto, médio e longo prazo, a vigilância. E a vigilância nossa oficial, por mais que os profissionais de saúde estejam com vontade de trabalhar, mas eles estão bastante desguarnecidos de capacitação, de recursos humanos, de fluxos, de referências e contrarreferências para fazer essa vigilância. Daí que nós, na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no nosso GT de Saúde e Ambiente, estamos fazendo um apelo para que nós nos organizemos junto com o movimento social e organizemos de vez uma vigilância popular em saúde, que seja auxiliar da própria vigilância oficial, formal, pois essa não dá conta desse problema. Nós temos que ir para o território, nós temos que ajudar e dar as mãos a essas populações. Eles não podem se sentir sozinhos
eles têm que ser ouvidos, têm que ser cuidados, eles têm que ser encaminhados, eles têm que ser esclarecidos, eles têm que ser orientados, e eles têm que ser parte desse processo. Eles têm muito conhecimento, eles sabem do seu ambiente melhor do que qualquer um de nós. Eles conhecem o mangue, eles conhecem o mar, eles conhecem os animais, eles conhecem as plantas. Então, nós temos que ouvi-los e trazê-los para trabalhar conosco neste processo. Agora, eles estão precisando emergencialmente de apoio, de assistência para a sua crise alimentar e de sobrevivência. Eu estou profundamente preocupada com as crianças que ainda vão se expor e vão ter um longo período de vida que vão poder ainda ter, no futuro, manifestações muito mais exuberantes dessa exposição. As mulheres que trabalham no mangue, imersas na água, na lama, para catar os seus mariscos, não é? Os pescadores que pescam o peixe e não tem para quem vender, nessa crise alimentar eles vão acabar comendo, porque para não morrer de fome, os seus pescados contaminados. Não tivemos ainda um mapeamento dos lugares que estão mais afetados e outros que ainda não foram afetados, enfim, para que a gente também tenha um diferencial, uma gradação nesse problema todo, para que a gente também não simplesmente homogeneize toda essa situação e prejudique ainda mais essas populações. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma rede de pesquisadores que trabalham com a ciência cidadã, que se colocam à disposição para estudar e para ajudar a esclarecer a população, inclusive os serviços de saúde também. Eu fui uma servidora da Secretaria de Estado da Saúde, num período muito interessante da história administrativa do país, que foi quando os governadores foram eleitos diretamente, após a ditadura militar, e que nós pudemos ter um período de muita democracia, de muita possibilidade de criar, de inovar e de proteger a saúde das pessoas. Eu sou uma sanitarista velha, antiga. Eu sei, estou estudando, continuo estudando, estou do lado da população, estou do lado dos colegas profissionais da rede, estou à disposição para ajudar, mas dói ver o cinismo, a falta, a demora, a falta de uma palavra mais forte de proteção, de reconhecimento do problema. É muita contra-informação, é muita falta de humanidade, de respeito. As questões clínicas também já são bastante conhecidas, mas nós não temos o pessoal preparado para fazer o diagnóstico. Eu recebi um áudio de uma menina que se expôs como voluntária, uma jovem, que se expôs como voluntária. Ela disse, eu nunca tive asma e fiquei com uma crise respiratória, asmática, nessa exposição, nunca fui alérgica, e fui ao pneumologista, eu tenho plano de saúde, e a médica disse que não sabia dizer se isso tinha relação com a exposição ao óleo, e que precisaria fazer, inclusive, exames muito sofisticados, inclusive cintilografia, exames muito sofisticados para identificar qual é o seu problema. Se essa colega abrisse o computador e levantasse os artigos em PDF que tem agravos respiratórios em exposição a óleo cru de petróleo, a vapores, ela iria ver que está lá. Basta fazer 10 minutos de busca ativa de periódicos científicos, ela encontraria lá orientação para dizer a essa moça, primeiro, que essa asma foi decorrente da exposição, e que aí ela precisaria, inclusive, medicá-la, porque ela estava muito sintomática,
e registrar essa notificação, fazer a notificação, porque acontece que os profissionais não estão notificando, então as intoxicações não estão aparecendo. Hoje de manhã nós ouvimos o Henrique falar da sua iniciativa de usar facilmente a tecnologia do WhatsApp para simplesmente levantar e registrar os voluntários que trabalharam nesses 2 meses na limpeza das praias, e ele tem mais de 900 registrados na sua base de dados, 80% referem sintomas agudos, só que praticamente nada está notificado. Ele buscou as autoridades para notificar, mas eles não aceitaram essa base de dados para acolher as notificações, e é com isso que a gente oculta os riscos, oculta os problemas, porque a gente quer tampar o sol com a peneira. Falo aqui de coração aberto, falo sabendo do que eu estou falando, porque eu estudo isso, falo também como cidadã, falo como uma cientista cidadã. Eu estou ao lado dessas populações, vocês podem contar comigo. Meu nome é Lia Giraldo da Silva Augusto. Vocês coloquem meu nome no Google e vocês vão encontrar referências bibliográficas do meu trabalho. Eu tenho dissertação de mestrado e tese na Unicamp, estão lá depositadas, facilmente se pode buscar essas teses, vocês podem ver a minha produção, também pode consultar meu currículo Lattes. Meu e-mail lgiraldo@uol.com.br, estou à disposição de quem precisar. Meu telefone WhatsApp está facultado também. Aqui os organizadores desse evento podem, para quem precisar, ceder o meu telefone para que entre em contato comigo. Eu quero me solidarizar também com os pesquisadores, não é? Que infelizmente nesse período estão recebendo algumas inibições. Eu vi, por exemplo, na questão do agrotóxico, recentemente uma pesquisadora do Instituto Butantan foi pressionada porque ela descobriu que os peixes expostos a agrotóxicos não tinham limite de segurança para as doses que ela testou, doses inclusive muito pequenas, e por causa da publicação dos dados, ela foi inibida. Então, temos muito que trabalhar pela democracia, pela transparência, pela seriedade, pela honestidade, pela ética, por o cuidado, pela proteção, pela promoção da saúde. Eu estou à disposição de vocês, de mãos dadas, e nenhum poço a mais. Realmente, isso não tem sustentabilidade. Vai produzir muita guerra, vai produzir muita morte, vai produzir muita doença. Mas, como civilização, nós, e como conscientes desse problema, nós não poderíamos deixar de falar. E chamar atenção, como todos os meus colegas que aqui falaram antes, eu estou somada a esse movimento, e contem comigo, parabéns por tudo que vocês estão produzindo nessa virada anti-petróleo, em que eu me somo. Obrigada, boa tarde.